Fala galera, fala malta, muito obrigado pela sua presença na Semana do Programador 7x. Você provavelmente está aqui por me acompanhar ou por ter visto algum anúncio para esse evento. Então sim, esse evento é para você. E não importa se você tem ou não experiência com programação, e eu não estou pedindo 4 ou 5 anos de dedicação, como muitas faculdades de programação exigem, tá? E não tem problema nenhum se você já fez ou pensa em fazer faculdade. Só que o mercado não pode mais esperar 4 anos para ter um programador pronto para trabalhar. E não sou só eu que digo, tá? Eu vou mostrar aqui na tela notícias do Brasil e do mundo falando da falta de programadores na área de tecnologia. Então, isso é uma coisa mesmo global, tá bom? Ao invés de 4 anos, eu estou pedindo algumas horas de dedicação nesta nossa super semana, tá? Então, assista pelo menos a aula 1 e a aula 2 da Semana do Programador 7x. Sério, por favor, eu e meu time, a gente está colocando muita energia aqui na nossa semana e eu preciso que você se comprometa a assistir pelo menos a aula 1 e a aula 2 da nossa semana. E daqui a pouco já vamos ter exercícios práticos, mão na massa, mas eu tenho que dividir a semana em várias aulas para não ficar entediante, para não ficarem as aulas aí muito grandes. E para isso eu preciso que você separe um tempo essa semana para você ver e comprovar que sim, você pode e vai aprender a programar 7 vezes mais rápido. Não importa a sua idade, experiência prévia com programação. E para quem está começando ou já tentou programar no passado e se frustrou de alguma forma, a primeira aula já vai te provar que você consegue sim, tá? Eu prometo isso. Para quem já é programador ou programadora de outra tecnologia, essa pode ser a sua oportunidade de sair de um momento de estagnação salarial, produzindo muito mais em menos tempo e com oportunidades internacionais, principalmente para Portugal. Agora que a gente já falou do mais importante dessa semana, que é a sua participação e o seu compromisso em assistir às aulas, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rafael Pereira, ou Rafa OutSystems, como eu sou conhecido nas redes sociais. Para além de ser o idealizador da Semana do Programador 7x, eu também sou fundador da Digital Alquimia, uma empresa que criei para ajudar clientes do mundo todo a inovarem e a se reinventarem utilizando uma tecnologia viciante que você já vai conhecer na nossa primeira aula. E acabou o segredo, tá? Acabou o mistério. Muita gente realmente fez comentários nos nossos anúncios perguntando qual que é o nome da tecnologia. E melhor do que falar, eu vou mostrar aqui e agora um pedaço do que você vai aprender na nossa semana Mão na Massa. O que você vai ver aqui que foi criado em minutos, talvez leve horas ou dias de trabalho em outras tecnologias. Realmente não é balela, tá? Essa velocidade de programação não é algo que ainda vai acontecer, que ainda vai colar, tá? Isso está acontecendo aqui e agora. E você vai sair na frente se colocar foco nessa tecnologia. Olha só. Você vai clicar com o botão direito aqui nesse Database, clicar em Import New Entities from Excel, ou seja, importar entidades ou tabelas do Excel. Cliquei aqui. Vou lá na minha pasta, Selecione ele aqui, clica em abrir, vou até botar para cá, clica ele aqui em abrir. E agora o que a plataforma está fazendo? Vou confirmar a importação, confirmar. O que a plataforma está fazendo? Ela vai pegar o arquivo Excel de exemplo, tá? Como ele já tem dados nele, ou seja, já tem informação dentro dele, ela vai criar aqui na nossa aplicação um conjunto de tabelas de base de dados. Tabelas de base de dados, para quem não conhece, tá? Pensa nela como um arquivo Excel, onde você tem as colunas, são os pedaços de informação de cada dado, vamos dizer, tá? E as linhas são os dados. Então vamos pensar assim, no Excel onde eu tenho vários contatos, eu vou ter uma coluna com o nome do contato, e-mail do contato, endereço, cidade e por aí vai. E é isso que ele está fazendo aqui, tá? A gente importou um Excel, que tinha lá uma aba de contatos. E aí dentro dessa aba eu tenho primeiro nome, último nome, o nome da empresa, cidade, estado. Rafa, mas esse Excel está em inglês, eu posso importar no Excel em português? Pode sim, só estou utilizando isso daqui para efeito de demonstração mesmo. Então, só com um clique, tá? A plataforma já fez a importação do Excel e criou uma série de entidades, de tabelas de dados aqui. Só esse ponto, se fosse para fazer em outra tecnologia, tá? Dependendo da tecnologia, poderia levar aí, sei lá, entre 1, 2, 3 horas até um dia para você preparar todos os scripts, preparar toda a parte técnica para fazer o que a gente fez aqui em segundos. E aqui a gente fez em segundos, já tem lá os arquivos, as abas do arquivo Excel transformadas em tabela, tá? Então, beleza.
Depois disso, o que a gente vai fazer? Eu quero que você venha aqui na aba Interface, aqui em cima, duplo clique em Main Flow, para a gente garantir que está nessa área aqui. Volta lá na aba de dados e agora a gente vai utilizar um outro acelerador da plataforma, que é esse daqui. Você vai selecionar a tabela de contatos, clicou, segurou, arrasta aqui para o meio da tela. Tá? O que a plataforma vai fazer aqui? Ela vai criar automaticamente, isso leva alguns segundos aqui, tá? Ela vai criar automaticamente as telas de cadastro e listagem dessa tabela de contatos, tá? O que a gente chama, né, para quem é mais técnico, o que a gente chama de CRUD, né, que são aquelas telas de manutenção para você fazer a listagem da sua informação e editar o detalhe da sua informação. Nesse momento, tá, só com aquele arrasta e solta, aí eu procurei explicar algumas coisas a mais, mas a gente já tem a tela de listagem de contatos prontinha, funcional, já vou provar para vocês que ela está funcionando. E se eu voltar aqui também no lado direito, eu posso clicar em Contact Detail, eu tenho também a tela de edição dos meus contatos prontinha e funcional, tá? E eu posso editar tudo que está aqui, ou seja, eu posso alterar. Tem gente que olha para aqui às vezes e acha, mas low code, OutSystems vai ter que ficar daquele jeitinho, daquela carinha. Não, eu posso mudar tudo que está aqui na tela, tá? Por exemplo, eu vou aqui na tabela de contatos e aqui tá Contact List, eu vou mudar para lista de contatos, tá? Beleza. Isso que eu mostrei é só a ponta do iceberg. Para quem não é de programação, só para você entender, tá? O que eu fiz ali levaria talvez uma manhã, um dia talvez, para fazer na forma tradicional de programação. E aqui a gente já fez em minutos e sem tela preta. E é na tela preta que muita gente nada e morre na praia. Pois às vezes você, por causa de uma vírgula perdida no código, tá? Ferra o teu trabalho de uma manhã, de um dia, e você fica perdido tentando encontrar o erro. E você viu, eu não precisei fazer nada no servidor, não precisei criar script, tela preta, instalar um monte de coisa. Eu fiz isso tudo num único lugar e de forma extremamente visual e intuitiva. E sim, esta velocidade é comprovada. Eu tenho pessoas que hoje trabalham comigo e que não tinham experiência nenhuma em programação e que com menos de 60 dias já foram contratadas para vagas iniciantes. Se você já é programador, tá? Aposta nisso e acredite que essa forma de programar é considerada por muitos como o futuro da programação. E isso é comprovado por previsões de pesquisas como esta do Instituto Gartner, que eu vou mostrar aqui na tela, que prevê que em 2024, 65% das aplicações corporativas serão construídas com esse tipo de tecnologia. E deixa eu te contar, a OutSystems é líder nesse segmento, tá bom? Se você não é programador, eu considero essa uma das formas mais agradáveis e amigáveis e simples de você aprender programação. Talvez você esteja aqui por, sei lá, já ter tentado programar em outras tecnologias, só que se frustrou e desistiu, pois, sei lá, te vendia um sonho de que era fácil, era simples e rapidamente você se encontrava ali já, se via, né, perdido, só que se frustrou e desistiu porque descobriu rapidamente que tinha um monte de coisa para aprender, um monte de coisa para instalar e isso desanima muita gente, deixa muita gente mesmo pelo caminho. Para você ter uma ideia, tem gente que fica estudando e tentando aprender e dominar todas essas tecnologias que eu estou colocando aqui na tela. E isso é insustentável, tá bom? Você não consegue ser bom em todas essas tecnologias, vai acabar por ser aquele profissional que sabe de tudo um pouco, mas não faz nada bem feito. E deixa eu te dizer, grande diferencial de apostar em OutSystems. Aqui você vai focar em uma única plataforma, uma única ferramenta e com ela você programa tudo e mais alguma coisa. Eu estou falando de programar nela banco de dados, back-end, front-end, integrações. Então essa sopa de letrinhas vai embora. E aqui será tudo muito mais intuitivo e muito mais prático. E eu vou provar isso para você. E antes que você se pergunte, eu já respondo. Não é uma plataforma da modinha, não é para fazer só projetinhos, não é limitada. Você não vai ficar amarrado ao padrão de telas que ela tem, tá? E sim, dá para personalizar, dá para deixar com as cores que você quiser e integrar com tudo que você imaginar. E para reforçar, dá para aprender do zero mesmo sem nunca ter programado. Aliás,
Essa é uma das principais perguntas que as pessoas fazem. E eu garanto que OutSystems é hoje a forma mais fácil no mundo de se aprender programação. Você conhece alguém que saiu do absoluto zero em programação em 2 a 3 meses já estava trabalhando com isso? Dá uma olhada nesse depoimento aqui. Me falando, olha que legal, eu falei, poxa, realmente, não é aquela tela preta, né? Aquela monte de linha, às vezes colorido ou não. Do zero. Nunca mexi com nada. Nos últimos 90 dias, eu tive muito contato, tive muita conversa. Não tive só essa proposta, tive outras propostas. E é o sentimento da escolha acertada. Ter 10 contatos de emprego em 5 dias. Não só do Brasil, fora do Brasil também. Eu estou contando tudo isso para você e pode acreditar que eu estou super ansioso para começar o nosso Mão na Massa. Mas não adianta eu só mostrar a parte técnica. Você tem que saber por que eu chamo isso de programação do futuro e por que isso é a oportunidade. Eu já trabalho com isso desde 2006, ou seja, 16 anos. Então fica tranquilo que você está em boas mãos. E durante a semana eu vou pegar na sua mão para fazer isso acontecer, tá bom? Então vamos lá. O que você terá na nossa semana? Existe um passo a passo e uma sequência para você não ficar perdido ou perdida na nossa semana, tá? Na aula 1, você vai aprender o passo a passo para criar o seu ambiente de estudos e vamos já criar uma primeira aplicação. Essa é uma aplicação bem simples mesmo, mas que serve para a gente poder preparar para a aula 2, onde vamos ter uma aplicação bem mais completa. Então sim, na aula 1, você já vai construir as suas primeiras telas e tabelas de dados. Isso você vai fazer em minutos. Na aula 2, nós vamos falar muito mesmo sobre mercado de trabalho, salários, tipos de oportunidades, como é que você entra se você é júnior, como é que você entra se você já trabalha com programação, enfim, tá? Mas também com exercícios práticos. É na aula 2 que a gente vai realmente fazer um exercício muito mais denso e muito mais detalhado, tá? E é na aula 2 que a gente vai construir, então, uma aplicação, mas agora com gráfico, tela, modelagem e um monte de outras coisas legais. E, novamente, você vai ficar impressionado com a facilidade e velocidade da plataforma. Na aula 3, completamos o exercício da aula 2, ensinando como fazer integrações e criação de aplicativo móvel. Com certeza teremos ainda mais tópicos técnicos e coisas super legais. Será na aula 3 também que você vai saber como receber o certificado da nossa semana para divulgar nas redes sociais. E só a divulgação desse certificado já vai dar muita visibilidade do seu perfil para recrutadores do mundo todo, especialmente de Brasil e de Portugal, tá? Mas fica tranquilo que mais para frente eu vou divulgar como é que isso tudo vai funcionar. Com todas essas aulas fica claro que, se você está começando, esta é a plataforma que vai te levar do absoluto zero em programação para você programar as suas primeiras aplicações. Para você que já tem alguma experiência em programação, mas que quer mudar de tecnologia, tá? Essa plataforma pode te levar a ganhar 2 ou 3 vezes o seu salário atual. Para ficar claro, eu vou te livrar da maldição de ter que instalar e aprender e se manter atualizado em 2, 3, 4, 5 tecnologias ou ferramentas diferentes para programar. E aqui você vai utilizar uma única ferramenta, uma única plataforma para construir aplicações web, mobile, né, ou aplicativos para smartphone, como a gente fala, serviços, back-end, front-end, tudo de forma totalmente integrada. Ou seja, tudo num lugar só. Acredite, tem gente que não consegue aprender programação, pois a quantidade e tamanho dos softwares que tem que instalar é tão absurda que a pessoa desiste, tá? Por não ter espaço no computador para instalar. Isso é sério, tá? E aqui, em minutos, você terá o seu ambiente de estudos pronto para começar. Outro ponto super importante, eu não estou aqui para te convencer a comprar a plataforma. E aliás, ao contrário de outras tecnologias, nela você como programador não paga nada para instalar e para estudar e nem para fazer os seus projetos pessoais. Até tem uma versão super legal para você fazer os seus freelas, né, os seus freelancers, os seus projetos pessoais, como a gente fala, tá? Ou seja, pequenos projetos com ou sem fins lucrativos. E essa versão gratuita é a versão que você vai utilizar aqui nos nossos exercícios. E para deixar claro, tá? Essa versão, a partir do momento que você criar ela é sua para sempre, tá bom? Então eu vejo aqui 2 caminhos principais. Num deles, você realmente utiliza a plataforma para fazer os seus freelas, para você trabalhar por conta própria, tá? Ou trabalhar para multinacionais bilionárias que utilizam essa plataforma. Eu estou falando de grandes empresas como essas que eu estou mostrando aqui na tela para você. E agora tem gente assim, tá, Rafa,
mais uma plataforma, mais uma tecnologia. Por que eu devo ficar com ela? Por que eu devo aprender isso? Já tentei aprender a programar antes. O que vai ser diferente agora, tá? Primeiro ponto, escassez de profissionais. Eu digo que ainda dá para nadar de braçada. No Brasil deve existir menos de 1.500 profissionais que trabalham com OutSystems. Então ainda tem muito espaço. Se a gente falar de mundo, estima-se que existam 20 mil programadores OutSystems no mundo e faltam profissionais ainda. Eu vou usar até como exemplo, tá? Essa notícia da Capgemini, uma empresa de consultoria global que está dobrando de 100 para 200 o número de programadores OutSystems. E a gente está falando em dobrar em 2022, tá? Tá, Rafa, mas e Brasil? No Brasil também é super aquecido. E o jogo virou no Brasil em 2020, início de 2021, tá? Quando a OutSystems decidiu investir fortemente tanto no Brasil como na região da América Latina. E continuam faltando profissionais. Isso nos leva ao ponto número 2. Quando o mercado tem poucos profissionais, isso joga a seu favor, pois você não tem que disputar uma vaga com mais 10, 20, 50 pessoas. Aliás, as vagas vão vir atrás de você. Número 3. Ela é líder nesse segmento que é chamado de segmento low code, que em resumo é aquela forma mais visual de programar que a gente já teve um cheirinho aqui, tá? E isso eu já provei para você com aquela imagem do Gartner que eu mostrei agora há pouco. Tem mais um monte de coisas que eu poderia falar aqui, mas você só precisa saber que ela é realmente super intuitiva, super fácil de aprender e com falta de profissionais. Sim, eu sei, parece bom demais para ser verdade e eu nem falei ainda de salários, mercado de trabalho e outras coisas super legais que vão mudar a forma como você enxerga ou enxergava esse mundo de tecnologia. Então, fica aqui comigo, em alguns minutos a gente já entra no mão na massa, tá? Sempre que eu tenho esses eventos, workshops, aulas, um dos meus grandes desafios é realmente não mostrar só a parte de tecnologia para as pessoas. Pois tecnologia você vai lá, baixa, instala e começa a fuçar, começa a aprender, né? A explorar, como a gente diz. Um dos diferenciais da nossa semana é o fato de eu ensinar em português. Inclusive eu fui reconhecido, né, como um top content creator, né, ou criador de conteúdo, um destaque de criação de conteúdo em 2021 pela própria OutSystems. Outro recado, tá? Se vocês querem estudar algo, estudem com quem foca nisso. Porque cada vez mais vão surgir pessoas que se dizem especialistas, mas que não chegam nem perto de ter 16 anos de dedicação total a essa tecnologia como eu tenho. E essa dedicação fez com que eu fosse escolhido como um dos MVPs, né, ou profissionais de destaque da OutSystems a nível global, para além também de eu ser reconhecido como especialista da tecnologia. E eu quero deixar você tranquilo ou tranquila que sim, você estará em boas mãos nessa semana. Eu vou falar daqui a pouco sobre a minha jornada, mas é importante você saber que no começo da minha carreira eu nem programador era, eu era designer gráfico. E foi essa tecnologia que me permitiu acelerar a minha jornada no mundo da programação. Eu já vi e já ajudei pessoas a trilharem o mesmo caminho e crescerem muito, muito mesmo com essa tecnologia. E vou continuar fazendo isso. E se você está vendo esse vídeo aqui hoje, é porque também quer acelerar. Uma das grandes curiosidades que as pessoas também possuem é saber quanto ganha ou quanto pode ganhar um profissional OutSystems. Hoje eu consigo cobrar mais de R$500 por uma hora de consultoria minha. E esses eram números que eu realmente não imaginava que eram possíveis lá atrás, quando eu comecei, tá? Mas não se preocupe, na aula 2 a gente vai falar bastante sobre salários de iniciante até sênior especialista, como é que chega lá. Mas só para dar uma ideia aqui, um júnior que nunca programou, em média no Brasil, tá, vai conseguir aí entre 3 e 6 mil reais de rendimentos mensais. Quando eu falo de Portugal, em 2012 eu já ganhava 6.700 euros por mês, trabalhando com OutSystems, tal como eu mostro aqui na tela. E agora vem uma pergunta aí do seu lado. Por que Portugal? Por que o Rafa fala tanto? O Rafa morou lá? Sim, eu morei 7 anos em Portugal e foi lá que eu conheci a plataforma OutSystems e me apaixonei por ela. Então, bora conhecer um pouco da minha história lá em Portugal para você também entender como é que isso tudo se encaixou. Bora lá. Primeira coisa, eu provavelmente sou muito parecido com você, ou pelo menos em 2006 eu estava aí num ponto da vida profissional muito parecido ao que você talvez esteja agora. Foi em 2006 que eu me mudei para Portugal, então só para você saber, eu vim de criação simples, minha mãe tem 4ª série, meu pai não tem faculdade,
Então, você não vai ouvir aqui uma história agora de alguém que mudou de país com uma mega reserva financeira. Como a gente diz aqui no Brasil, eu ralei muito mesmo para chegar onde eu cheguei e não foi fácil. E continuo ralando ainda. Eu fui para Portugal vendendo tudo, né, ou o pouco que a gente tinha aqui, eu e a minha esposa no caso. Fora isso, né, a gente conseguiu ajuda de amigos e familiares para as passagens e hotel. Mas a gente tinha só 2 semanas de hotel, sem emprego. E na época eu sabia um pouco de .NET e ASP, mas era mesmo bem básico. E ela, né, a minha esposa, ela era farmacêutica formada na época. E lá fomos nós. Essa história poderia durar 2 horas com todos os detalhes, mas eu vou tentar resumir aqui para você, até para a gente começar logo e ir para os exercícios. Então fica aqui. Definitivamente, quando a gente mudou, a gente acabou por ter algumas prioridades e colocamos alguns objetivos. Então, a gente precisava de um lugar para morar e a gente conseguiu com muita luta alugar o primeiro apartamento e isto já consumiu automaticamente grande parte da nossa reserva financeira. Então a gente está falando de 1.650 euros, né? Dos 3.500 euros já foram lá para a parte de aluguel. E a gente não tinha emprego garantido, nenhum dos dois tinha emprego garantido. A gente queria continuar trabalhando na área, no meu caso, área de programação, só que assim, eu era bem feijão com arroz mesmo. E eu morria de medo de não conseguir um bom salário trabalhando com ASP.NET na época. E muito do racional desse medo era porque eu apanhei pra caramba para aprender o pouco que eu havia aprendido naquela época sobre ASP e .NET. Eu perdia dias ou semanas, às vezes, ali caçando aquele ponto e vírgula ou tentando achar documentação para conectar, sei lá, com uma base de dados XYZ. E para mim, aquilo deixava bastante incerto se programação era o meu mundo. Ou seja, eu já tive essa dúvida, né? Se programar era para mim ou não era. Um monte de código, um monte de parafernália para instalar e estudar e se atualizar constantemente. E eu realmente morria de medo de estar no caminho errado. Mas não tinha jeito. Pelo menos a curto prazo eu entendia que era .NET ou ASP que iriam pagar as contas lá em casa. Pelo menos era o que eu achava. E eu lembro das entrevistas, né, para trabalhar com .NET e ASP, para ganhar, sei lá, 700 euros, 800, 900 euros por mês. E isso me deixou muito preocupado. Por quê? Só de aluguel, né, a gente pagava aí 550 euros por mês. Fora despesa de internet, alimentação, água, energia, etc. E eu confesso que a gente foi muito na base da paixão. De tipo, vamos lá que vai dar certo. E a gente não conseguiu mapear muito bem esses custos iniciais. Eu sabia também que a minha noiva, né, na época, que hoje é minha esposa e sócia na empresa, ia demorar para conseguir emprego como farmacêutico, porque lá em Portugal tem toda a questão de registro na ordem, no conselho de farmácia, como se fala, né? Então isso ia demorar algum tempo. E a minha meta de salário na época era aí a volta dos 1.500 euros líquidos por mês. E eu lembro de pessoas que disseram que isso era salário de gerente. Mas enfim, tinha que correr atrás e eu persisti. E foi daí que surgiu uma entrevista numa empresa chamada PrimeSoft. Eu lembro que eles falaram que era uma entrevista para uma tecnologia diferente, que era uma nova forma visual de programar, mas que estava pagando salários bastante bons em Portugal e que estava maluca atrás de profissionais. Eu reforcei com eles que eu não era nenhum programador tipo top ultra mega power, mas eles aceitaram e disseram que bastava eu ter força de vontade de aprender algo novo. E foi lá que eu conheci OutSystems e aprendi do zero a programar nela. Para vocês terem uma ideia, na nossa Semana do Programador 7x, a gente vai estudar a versão 11 da plataforma. E eu aprendi ela na versão 3. Então vocês não têm noção de como que ela evoluiu. Enfim, mas lá estava o meu primeiro emprego. Só para você ter uma ideia, quando eu fui receber o meu primeiro salário, eu mal tinha dinheiro para ir trabalhar. Acho que no dia do pagamento eu tinha, sei lá, uns 10, 15 euros na conta. Então, se a empresa não tivesse pago, eu teria que faltar no trabalho, porque não ia ter dinheiro nem para me deslocar e nem para almoçar. Mas no fim deu tudo certo, eles pagaram e eu consegui resolver lá a minha vida. E o meu primeiro projeto foi dentro da própria OutSystems, como terceirizado, numa espécie de estágio que foi super legal, mas também foi super frustrante e desafiante para mim. Por que foi bom? Foi bom porque lá dentro eu tive uma oportunidade muito legal de estar próximo de quem construiu a plataforma, de quem construiu essa tecnologia. E eram pessoas que sabiam por que eu não deveria focar só no feijão com arroz da plataforma. Ou seja, que eu deveria usar ela de uma forma especial e aproveitar a produtividade que ela me trazia para me diferenciar no mercado. Então, essa parte foi mesmo muito boa, ou seja, de não me limitar a fazer telas simples mais rápido, mas sim usar o tempo que sobra para diferenciar tudo que eu construía e para
botar uma pitada de inovação em tudo que eu construía. E assim, me destacava no mercado. Esse meu estágio também foi um divisor de águas para acabar com a ideia de desistir de ser programador. Porque finalmente eu havia encontrado uma tecnologia que evitava um monte de dor de cabeça, que removia um monte de complexidade do dia a dia de programador. Enfim, eu estava lá no estágio com mais uma pessoa, que era o Ricardo, não vou falar o nome completo dele aqui, mas hoje ele é diretor ou gerente ou gestor, né, de uma grande empresa aí que trabalha com OutSystems. E eu lembro que eles iam escolher só um dos 2 estagiários e eu fui o escolhido. Eu acho que eu passei, sei lá, 1 ou 2 meses lá dentro da OutSystems e eles me escolheram no final do estágio. Lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, quando eles me deram a notícia de que eu havia passado e começaria um projeto na segunda-feira. Imagina a minha felicidade, tá? Eu estava assim mesmo muito feliz. O meu primeiro emprego estava meio condicionado a esse estágio. Foi uma notícia muito boa mesmo, tá? Só que o projeto que eu ia participar era para a Holanda. E precisava de inglês. E o meu inglês era tipo leitura e escrita, assim, tipo muito básico. E antes que você se pergunte aqui, mas Rafa, então eu tenho que saber inglês, senão não aprendo? Eu já digo que não. Existem vagas para pessoas com ou sem inglês, mas eu recomendo para programação e para qualquer outra profissão hoje no mundo, você aos poucos tá ir estudando inglês e colocando isso como uma prioridade também para você, tá bom? Mas realmente não é obrigatório. E eu sei isso, eu posso provar porque eu tenho vários profissionais que não são fluentes em inglês, que não têm bases de inglês hoje no meu time e que encantam os nossos clientes todos os dias e todas as semanas, tá? Então, voltando, aquilo foi realmente um banho de água fria. Eu lembro ainda de ter ido de ônibus, né, ou autocarro, como se diz lá em Portugal, de ter ido até o Marquês de Pombal, que é uma região central lá de Lisboa, ligar para minha esposa chorando, desesperado, porque era o primeiro emprego, ela estava desempregada ainda e eu não poderia seguir em frente porque eu não tinha inglês. E esse foi um dos piores fins de semana da minha vida. Mas na segunda-feira eu falei com a minha empresa, tá? E eles viram que na verdade eu nunca tinha dito que eu tinha um inglês fluente, um avançado, nem nada do gênero, mas eles sabiam, né, que iriam conseguir outros projetos para mim, porque a OutSystems já tinha dito, né, já tinha dado feedback que o Rafa tinha aquele jeitão, né, vamos dizer assim, de trabalhar com a plataforma e que eu tinha futuro com a plataforma. Era mais a questão de ajustar o inglês e continuar focado em OutSystems que, como se diz no Brasil, né, ia dar bom, né? Ia dar certo. Então, a partir daquilo, eu continuei focado totalmente na plataforma. Eu fui colocando, assim, aos poucos o inglês aí no meu dia a dia, né? Mas eu lembro que em determinados momentos da minha carreira lá, algumas tentações passaram, tipo assim, voando, né? Pela minha cabeça. Por exemplo, SAP, né? Aí eu lembro de alguém dizer, SAP paga bem. Aí, tipo, eu fui ver, como é que eu vou estudar SAP? Como é que eu tenho um ambiente de estudos, né, no SAP? Onde é que tem conteúdo em português, tá? Então, não tinha nada disso na época, pelo menos quando eu fui estudar. Tíbico, né? Que é uma outra coisa que na altura se falava muito, que se ganhava muito bem. Mesma coisa de SAP, né? Onde é que eu estudo? Como é que eu tenho um ambiente de estudos e por aí vai? Essas tentações passaram, eu continuei firme e forte com o OutSystems como eu continuo até hoje. E sim, consegui colher excelentes resultados, tá bom? E eu saí de uma expectativa de ganhar 900 euros por mês para ganhar mais ou menos 2.000 euros por mês e depois foi subindo para 2.600. 2012 subiu mais ainda e eu lembro de quando eu saí lá de Portugal em 2012, tá? Eu já ganhava mais ou menos 6.700 euros por mês trabalhando como programador OutSystems. Em todo esse trajeto, os fatores-chave, tá? Que foram o foco na tecnologia e abrir a cabeça para o novo, entender que ela iria evoluir muito e de que não havia muita competição no mercado desses programadores. Mais tarde eu acabei por retornar ao Brasil por um mix de problema e de oportunidade. Qual que era o problema? A área da minha esposa foi muito afetada com a crise lá em Portugal. E ela já estava assim há mais ou menos 1 ano desempregada, tá? Qual que foi a oportunidade? Ajudar a alavancar a plataforma OutSystems no Brasil. E assim a gente voltou para o Brasil para começar tudo novamente. Hoje eu já tenho dupla cidadania, constituí patrimônio lá em Portugal. E quem sabe até um dia eu volte para lá para me aposentar, porque realmente eu gostei muito do tempo que eu passei lá. Quando nós voltamos para o Brasil, eu já estava decidido a manter o foco na plataforma, só que agora ia ser bem diferente. Eu saí de um país de 10 milhões de habitantes para uma cidade com 6 milhões, no caso São Paulo. Então eu viajei esse Brasilzão todo fazendo projetos, dando treinamento, formação, consultoria, pré-vendas e aprendi muito nessa época, principalmente nos treinamentos. Teve uma coisa que bateu muito forte e me fez lembrar Portugal.
Na época, os treinamentos presenciais utilizavam materiais 100% em inglês, para além de serem treinamentos muito na linha do caminho feliz, como a gente chama, tá? Eu chamo de caminho feliz o quê? Aquele treinamento onde tudo é perfeitinho, onde você não é forçado a cair, errar, levantar e aprender. Isso, na minha opinião, tem um efeito meio que nocivo na hora de você aprender, tá? Então, volta e meia eu encontrava duas coisas, ou dois padrões, tá bom? Verdadeiros diamantes, ou seja, excelentes programadores de outras tecnologias, mas que não conseguiam aprender por causa do inglês. E 2, pessoas que ultrapassaram a barreira do inglês até, mas que a qualquer erro, qualquer desvio, já se viam perdidos sem saber como desbloquear os problemas. Então, era algo que conectava muito com o meu passado e que realmente ficou na minha cabeça. Tipo, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso tirar essas duas pedras do caminho de quem quer aprender e quer fazer uma carreira na plataforma OutSystems? E mais tarde, agora já com a minha empresa, com a minha própria empresa, eu consegui sim levar conteúdos em português para milhares de pessoas e também consegui fazer isso fugindo daquela linha de caminho feliz. Isso foi muito gratificante e continua sendo também muito gratificante. Inclusive com reconhecimento global da OutSystems. E aí, antes que você se pergunte, poxa, mas esse cara ensina outras pessoas. Isso quer dizer que ele não se importa de criar concorrentes para ele mesmo? E a resposta é não. Só um louco vai pensar uma coisa dessa, tá? Hoje eu vivo disso, tá? Mas eu sei que uma das maiores queixas do mercado é faltarem profissionais para trabalhar com OutSystems. Mas eu mesmo preciso de profissionais e eu vou continuar precisando. Então, não tem essa coisa de eu não vou ensinar os meus competidores, tá? E sim, para além disso, a gente conecta ativamente os nossos alunos com grandes empresas e consultorias que utilizam OutSystems no mundo todo. Mas é isso. Eu abri meu coração aqui para você conhecer um pouco da minha história e de como eu cheguei até aqui. E agora, bora pro nosso Mão na Massa. Bora lá! Então vamos lá, direto ao ponto para a criação do nosso ambiente de estudos. Para dar alguns recados aqui importantes, tá? Então, em primeiro lugar, tem muita coisa mesmo, a plataforma é muito completa. A gente, assim, durante a nossa semana a gente vai passar por vários pontos da plataforma, por vários tipos de aplicação, mas ela é muito completa mesmo. E a ideia aqui, tá, dessa primeira aula é realmente a gente conseguir criar o ambiente de estudos, que é um ambiente seu. Então, uma dúvida que as pessoas têm é: depois que termina a semana do Programador 7x, eu perco meu ambiente, não perco, não é meu, é do Rafa. Não, o ambiente é seu, tá? Para criar um ambiente, você tem que estar aí no seu computador. Então, esse exercício, essa parte tem que ser feita no computador. Tem que estar no seu computador, ter a sua caixa de e-mail aberta, que é o que eu já tenho aqui, né, na minha tela. Então, a minha caixa de Gmail, né, já está aberta. Eu criei um e-mail aqui de testes, né, para eu poder fazer a simulação de criação do ambiente para vocês. Então você vai precisar do computador, a caixa de e-mail aberta e mais nada. E esse ambiente, que é o ambiente personal, o ambiente pessoal, né, ele é um ambiente de estudos que serve para vocês, enfim, tanto estudarem aqui, participarem da semana do Programador 7x, como também vai servir depois para vocês fazerem os freelancers, né, caso vocês queiram fazer pequenos projetos, também serve para fazer isso, tá? Então, primeiro ponto, né, que eu queria falar aqui, o ambiente é de vocês, tá? Não é um ambiente da semana, é um ambiente de vocês, isso é de vocês para sempre, tá? Ponto número 2, aqui também muito importante, tem muita coisa mesmo na plataforma, a plataforma é super completa e a gente não vai conseguir passar por tudo numa semana, né, como a semana do Programador 7x, mas vai ser, aliás, espero, né, que seja suficiente para você ver o poder da plataforma, o quão fácil é de programar com ela. E lembrando que na semana a gente tem sempre quem já tem experiência em programação, mas também tem as pessoas que não têm experiência em programação. Então você vai notar que eu explico, né, vou fazer as explicações, né, sempre tentando misturar um pouco, né, de conversar com quem é mais técnico e com quem já ainda está começando, né, nessa área de programação. Então é uma coisa que você vai observar isso, né, esse bate-volta que eu vou fazer, esse equilíbrio para falar enfim, né, para conseguir ensinar isso para o máximo possível de pessoas e da forma, espero eu, de uma forma descomplicada, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gratuito, eu acho que é isso. Tá, então vamos lá. Tem que estar no computador para fazer essa parte aqui, para fazer os exercícios práticos. Então, você já aí no seu computador, tá? Você vai deixar aqui já uma janela com o seu e-mail, o e-mail que você vai usar para criar a sua conta de estudos, tá? Deixa uma janelinha aqui aberta, eu costumo utilizar o Google Chrome, gosto muito do Google Chrome, tá?
abre uma outra janela, uma outra aba, aqui como a gente chama, e você vai digitar sp7x, é isso? .com, tá? sp7x.com. Ele vai redirecionar você aqui para o site da OutSystems para fazer a criação de um ambiente de estudos, tá? Então, aqui que a gente começa a dar os primeiros passos e a criar um ambiente de estudos. Nos nossos exercícios, a gente vai utilizar o ambiente de estudos, que é uma parte online, né? Ou seja, isso está lá na nuvem da OutSystems, está lá no site da OutSystems, tá? E aí, depois a gente vai baixar a nossa ferramenta, que é o Service Studio, onde a gente vai efetivamente programar, criar as telas, e é já nessa aula aqui que a gente vai criar algumas telas para a gente saber que está tudo ok, que o nosso ambiente está criado, está bonitinho, pronto para a gente fazer exercícios mais completos e mais avançados, tá? Por avançado, não entenda complexos, tá? Mas exercícios utilizando mais funcionalidades da plataforma. Nesse primeiro exercício aqui, o objetivo é muito mais criar um ambiente de estudos, você saber que está tudo bem, tudo configurado, tá? Criamos uma primeira aplicação com algumas telas e aí depois, na segunda parte do exercício, na aula 2, a gente vai criar um exercício bem mais completo, bem mais detalhado com a plataforma. Mas, de novo, dessa mesma forma visual, nessa mesma pegada, nessa linha visual e super intuitiva que você vai ver aqui, tá? Então, digitou lá o sp7x.com, vai cair aqui no site da OutSystems. Essa parte aqui, tá? Você vai encontrar ela em inglês, mas eu vou guiar aqui para vocês. Não é nada do outro mundo, é bem simples mesmo. As aulas depois, né? A parte prática você vai ver que a gente vai sempre ensinar em português. Essa parte aqui, realmente ela é toda em inglês, mas eu vou guiar você aqui, tá? Então, aqui ele está pedindo o primeiro e o último nome. Eu vou digitar, né? Já estava aqui preenchido até, mas eu vou digitar, né? Rafael Pereira, tá? Vou dar um ok aqui. Qual que é o e-mail que eu quero utilizar? Deixa eu ver se eu já tenho um e-mail aqui. Eu acho que eu já tinha guardado ele aqui no copiar e colar. Mas está aqui. Então você vai digitar o seu e-mail aí. No meu caso aqui, eu criei um e-mail de testes, né? Só para a gente brincar aqui para poder fazer essa criação. rpsp7x@gmail.com. Aqui você preenche com o seu e-mail, o e-mail que você utiliza no dia a dia, tá? Provavelmente até o e-mail com o qual você se registrou aqui na semana do Programador 7x. Clicou em OK. Beleza. Aí aqui ele está pedindo o nome da organização, o nome da empresa, tá? Pode colocar, por exemplo, Rafa Pereira. Coloca o seu nome aqui também no nome da organização, tá? Ok. Tá perguntando aqui se eu estou testando o OutSystems para essa organização. Eu vou dizer que sim. E aqui você vai colocar uma senha, tá? Então, pode colocar a senha que você já tem no e-mail. Se quiser colocar uma senha mais simples, pode colocar. Mas lembra, tá? Quando você está criando um ambiente de estudos, você tem que lembrar muito bem que você utilizou o e-mail X, ou seja, o e-mail que você acabou de digitar agora há pouco, e a senha, né? Você vai digitar uma senha aqui e tem que lembrar ela, anotar ela aí para ficar lá guardada, tá? Porque às vezes as pessoas acham que é a senha do e-mail e não é, então é a senha que você vai colocar aqui, que você vai utilizar depois em todo o decorrer, em todos os exercícios da semana, tá bom? Então eu vou colocar uma senha aqui. Beleza, ok. Aqui ele faz a verificação, né, daquela verificação do Google, tá? E concordar e iniciar, né? Ou seja, tá perguntando ali, né? Tá dizendo concordar e iniciar de forma gratuita. Vou fechar essa janelinha aqui que eu não quero que ela fique aberta, né? Beleza. Então agora respira fundo, calma. Deixa ele abrir aqui essa telinha. Então aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Como é que você quer utilizar o OutSystems? Eu vou marcar aqui a opção outro, tá? E vamos digitar aqui SP7X, tá? Não tem problema, é só para as pessoas saberem que você está vindo de um dos nossos eventos, tá? Vou colocar o SP7X aqui, vou dar um Enter, ok? E aqui eu vou selecionar a opção, deixa eu ver, eu vou selecionar a opção eu sou um programador profissional, tá? Pode ser outras opções, mas eu recomendo que você selecione essa opção aqui, mesmo não sendo um programador profissional ainda, só para que a gente siga exatamente os mesmos passos, tá? Para que, como esse evento é visto por várias pessoas, eu gosto sempre que vocês façam, né? Peço sempre que vocês utilizem sempre os mesmos passos que a gente está seguindo aqui. Então, vou selecionar, eu sou um programador profissional, tá?
Aqui eu vou colocar, você quer receber as últimas news e insights da OutSystems? Eu vou selecionar não para já, tá? E agora vem o segredo. Não clica aqui ainda em baixar o Service Studio, tá? Por quê? Você já criou seu ambiente lá na nuvem, então já tem um ambiente gratuito, um ambiente de estudos para você utilizar de novo. Você pode utilizar também para fazer os seus freelancers, tá? Agora, só que ele ainda não está ativado. O que você vai fazer? E por isso que eu pedi para deixar aqui o e-mail aberto. Não fecha essa aba aqui, vai lá na sua aba de e-mail, tá? Você atualiza aqui a tua tela de e-mail e provavelmente você vai ter que procurar agora o e-mail que veio do OutSystems de ativação. No meu caso aqui, olha só, não tem e-mail nenhum aqui, tá? A minha caixa tá vazia. O que aconteceu? Eu sei já, né, por já ter feito outros eventos, eu sei que às vezes ele cai aqui na aba de promoções do Gmail, ou do Hotmail, ou do e-mail que você utiliza. Então, qual que é uma forma legal de você procurar? É, ou clica aqui na aba de promoções, ou você pesquisa por OutSystems, tá? E ele vai encontrar aquele e-mail lá. Provavelmente, tá? Se você estiver utilizando uma outra conta de e-mail, vai lá no spam, vai lá no lixo eletrônico, né, como se chama, e procura, tá? É porque ele pode cair nessa área aí. Então, antes de baixar o estúdio, da gente começar a configurar, eu quero que você faça aqui a ativação. Encontrou o e-mail, clica em ativar a conta, tá? É só para ele saber que você é o dono daquele e-mail mesmo e que está tudo funcionando, ok? Agora espere mais uns segundinhos, se mantém nessa tela e agora sim você vai baixar o estúdio, tá? Então eu vou clicar aqui, pode tanto clicar aqui como no Download and Continue, né? Mas eu vou clicar aqui no Service Studio, no botãozinho vermelho, ele vai começar a fazer agora o download do estúdio, né? Que é a ferramenta onde a gente vai programar as nossas aplicações, inclusive as aplicações aqui da Semana do Programador 7x, ok? Então, leva aqui alguns segundinhos para ele baixar, dependendo da sua velocidade de internet. Fechou. Já terminei aqui. Vou lá agora instalar. Clico com o botão direito. Aqui no caso do Windows, assim. Vou fazer o executar como administrador. Se não aparecer essa opção executar como administrador, tá? Você basta dar duplo clique ali. Então, eu até vou fechar aqui de novo, vou fazer com mais calma. Cliquei com o botão direito, executar como administrador. Tá? Se não aparecer essa opção, é só fazer duplo clique para começar a instalar o Service Studio. Ok? Sim. Confirmar. Instalar. Agora ele vai começar a fazer a instalação aqui do estúdio, que é a ferramenta de desenvolvimento em si. Então, ambiente de estudos já está criado lá na nuvem, tá? Que é o que a gente chama o ambiente onde as suas aplicações vão ser testadas, onde você vai conseguir ver elas realmente funcionando. E o estúdio em si, pensa nele, né, aqui como a sua ferramenta, o seu painel principal de operação de criação das suas aplicações. Tá? Leva também aqui alguns minutinhos. Eu vou acelerar o vídeo agora. Vou pedir para acelerar o vídeo para a gente já ver aqui ele terminando a instalação. Beleza, depois que ele termina, ele deve abrir essa página aqui para você, tá? Essa página aqui, tá? Você pode fechar sem problema nenhum, não precisa dessa página. Pode fechar essa daqui também, não precisa dessa página, tá? Isso aqui pode deixar aberto, não tem problema, mas a princípio você pode fechar tudo que você tinha aí, tá? Agora, se você for lá no Windows, iniciar e digitar OutSystems, tá? Você vai encontrar aqui o OutSystems Service Studio 11. Tá? Agora que ele está instalado, a gente vai abrir ele para começar a criar as nossas primeiras aplicações. Cliquei aqui no Service Studio. Tá? Vamos lá. Está abrindo o estúdio agora, leva também alguns segundinhos para ele abrir. E beleza, estamos aqui, tá? É muito provável que você caia nessa tela exatamente do jeito que eu indico, que você está vendo aqui. Ou seja, onde ela está pedindo, né, para você se conectar lá no seu ambiente de estudos, tá? Com o e-mail e a sua senha, tá?
Talvez para algumas pessoas ele mostre diferente, ele mostre tipo, esse environment aqui, ou seja, qual é o ambiente que você quer conectar. Então, se você estiver vendo assim dessa forma, você vai clicar aqui em Login with Email, ok? Mas acho que 90% dos casos você já vai ver assim desse jeito, onde ele pede o e-mail e a senha que a gente criou no passo anterior, ou seja, naquele passo onde eu falei guarda a senha e guarda e-mail, agora a gente vai digitar aqui, tá? Então, eu já tenho meu e-mail aqui, digitado bonitinho, vou digitar a senha, ok, posso marcar aqui o lembrar e fazer o login. Agora o que está acontecendo? O estúdio que está na sua máquina, que é a sua ferramenta de programação, está se conectando lá com o ambiente pessoal, o ambiente de estudos que você acabou de criar, que é seu, tá? Que você pode utilizar para fazer os seus freelas aí. E você vai começar. Então, eu vou fechar aqui. Para algumas pessoas vai abrir essa tela, para outras vai abrir um robozinho aqui no canto. Então, qual que é o objetivo aqui, tá? A gente ir fechando essas janelinhas aqui, tá? Pode aparecer outras janelinhas, pode aparecer outras versões aqui. Deixa eu até ampliar. O objetivo é fechar o que aparecer de opções para você chegar nesse ponto que a gente está aqui. Ou seja, onde eu tenho essa tela limpa, né? Com essas opções aqui de criar nova aplicação e instalar do Forge. Então, a gente vai criar uma nova aplicação. Então, aqui eu já estou com tudo pronto para criar minha primeira aplicação, tá bom? Então, vamos lá. Criar aplicação. Beleza. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá até isso aqui. Não, acho que não precisa. Vou arrastar um pouquinho para cá. From scratch, ou seja, eu quero criar ela do zero. Next, cliquei no botão inferior, na área aqui inferior direita, no botão Next, ou seja, avançar. Quero criar uma aplicação do tipo reativa. Na plataforma você consegue criar aplicações de vários tipos, então já é uma coisa legal para você conhecer e a gente vai explorar alguns tipos de aplicação aqui. Quando eu falo tipo de aplicação aplicações que rodam, por exemplo, no navegador de internet ou no browser, né, no Chrome, no IE, enfim, e aplicações também, né, mobile, ou seja, móveis, que são aquelas aplicações que você instala no seu celular. Então, uma das grandes vantagens da plataforma é que você consegue programar do mesmo jeito, extremamente visual, vários tipos de aplicação, tá? Então, eu vou clicar aqui na Reactive Web App, que é a que a gente vai utilizar agora, tá? Vou colocar aqui um nome para ela de SP7X Contato, tá? Posso mudar a cor dela aqui, por exemplo, para vermelho, tá? Esse vermelhinho aqui. Depois, mais à frente, a gente vai aprender como é que sobe um ícone, como é que muda as cores dela. Então, não fica preocupado com isso agora. Na área inferior direita aqui, criar aplicação. Tá? Agora é importante o que? Tá? Abaixo da aula número 1, a gente indicou lá, tem um botão para baixar um arquivo Excel. Então, já deixa esse arquivo aí baixado, já deixa ele aí na sua área, né? Enfim, já baixa ele no seu computador, porque a gente vai utilizar esse arquivo daqui a pouco, tá? Então, isso é uma informação importante, já deixa esse arquivo lá, que está lá debaixo da aula 1, deixa esse arquivo já na sua máquina, porque a gente vai utilizar ele daqui a pouco para criar a primeira aplicação e para testar, garantir que está tudo ok, tá? Então, aqui, vou criar o meu primeiro módulo. Para quem para quem já é de programação, tá? Então, uma coisa que eu já queria falar aqui, em OutSystems você consegue criar arquitetura com várias camadas, com vários módulos, fazer divisões, então dá para fazer tudo isso também. Nesse caso aqui a gente vai criar uma aplicação simples, tá? Como a gente chama, monolito, né? Tudo num módulo só, mas dá para criar ela separada seguindo padrões de arquitetura do mercado, tá bom? Então, vamos sempre misturar aqui um pouquinho desse falar com técnico e falar com menos técnico, tá? Estamos no estúdio agora, né? Tudo instalado, tudo bonitinho, a gente já pode começar a criar as nossas aplicações. Só para explicar um pouquinho aqui para vocês, no estúdio a gente vai ter sempre essa área central aqui, que é a nossa área de trabalho, tá? Aqui na área direita a gente vai ter as principais áreas depois da plataforma, né? Processos, telas, lógica e dados são as 4 principais divisões que ela tem, mas a gente vai trabalhar aí em grande parte do tempo, né? Nessa área aqui central, onde a gente modela, onde a gente prepara tudo, tá? E daí alternando entre essas áreas laterais, tá? Então,
Qual que é a grande vantagem aqui? Você está sempre numa mesma ferramenta, no mesmo local, não importa se vai criar uma aplicação para celular, uma integração com serviço, uma aplicação web. O legal é que você está sempre no mesmo lugar, sempre com essa carinha aqui de forma muito intuitiva, tá bom? Então, agora a gente vai utilizar uma funcionalidade aqui só para acelerar um pouquinho essa demonstração, porque o objetivo dessa demonstração é justamente a gente só validar que o ambiente está funcionando, que você consegue criar a primeira aplicação aqui e depois nos outros exercícios a gente vai seguir para aplicações mais detalhadas, muito mais ricas em detalhes, explorando mais a plataforma, utilizando mais recursos da plataforma. Para essa primeira demonstração aqui, a gente vai utilizar um acelerador da plataforma que é o quê? A importação de arquivo Excel, tá? Então, aquele Excel que eu falei para você baixar aqui, tá? O link está debaixo da aula número 1, você vai utilizar ele agora. Como é que você vai utilizar? Você vai clicar com o botão direito aqui nesse Database, clicar em Import New Entities from Excel, ou seja, importar entidades ou tabelas do Excel. Cliquei aqui, vou lá na minha pasta, né? Provavelmente no seu caso aí está na pasta de downloads ou de documentos, né? Pega aquele Excel que você acabou de baixar, que é o Excel lá da aula número 1, seleciona ele aqui, clica em abrir, vou até botar para cá, clica ele aqui em abrir, e agora o que a plataforma está fazendo? Vou confirmar a importação, confirmar. O que a plataforma está fazendo? Ela vai pegar o arquivo Excel de exemplo, tá? Como ele já tem dados nele, ou seja, já tem informação dentro dele, ela vai criar aqui na nossa aplicação um conjunto de tabelas de base de dados. Tabelas de base de dados, para quem não conhece, tá? Pensa nela como um arquivo Excel, onde você tem as colunas, são os pedaços de informação de cada dado, vamos dizer, tá? E as linhas são os dados. Então vamos pensar assim, no Excel onde eu tenho vários contatos, eu vou ter uma coluna com o nome do contato, e-mail do contato, endereço, cidade e por aí vai. E é isso que ele está fazendo aqui, tá? A gente importou um Excel, né, que tinha lá uma aba de contatos, e aí dentro dessa aba eu tenho primeiro nome, último nome, o nome da empresa, cidade, estado. Rafa, mas esse Excel está em inglês, eu posso importar no Excel em português? Pode sim, só estou utilizando isso daqui para efeito de demonstração mesmo. Então, só com um clique, tá? A plataforma já fez a importação do Excel e criou uma série de entidades, de tabelas de dados aqui. Só esse ponto, se fosse para fazer em outra tecnologia, tá? Dependendo da tecnologia, poderia levar aí, sei lá, entre 1, 2, 3 horas até um dia para você preparar todos os scripts, preparar toda a parte técnica para fazer o que a gente fez aqui em segundos. E aqui a gente fez em segundos, já tem lá os arquivos, né, as abas do arquivo Excel transformadas em tabela, tá? Então, beleza. Depois disso, o que a gente vai fazer? Eu quero que você venha aqui na aba Interface, aqui em cima, duplo clique em Main Flow, para a gente garantir que está nessa área aqui, volta lá na aba de dados e agora a gente vai utilizar um outro acelerador da plataforma, que é esse daqui. Você vai selecionar a tabela de contatos, clicou, segurou, arrasta aqui para o meio da tela, tá? O que a plataforma vai fazer aqui? Ela vai criar automaticamente, isso leva alguns segundos aqui, tá? Ela vai criar automaticamente as telas de cadastro e listagem dessa tabela de contatos, tá? O que a gente chama, né, para quem é mais técnico, o que a gente chama de CRUD, né? Que são aquelas telas de manutenção para você fazer a listagem da sua informação e editar o detalhe da sua informação, tá? Antes da gente ver um pouquinho mais detalhe, o que eu vou fazer aqui, eu vou pedir para você selecionar isso assim, ó, dessa forma, tá? E você vai aqui na área direita, inferior direita, deixa eu até jogar isso aqui para cima, você vai selecionar essa opção aqui de anônimo. Por quê? Nessa primeira aula a gente não vai trabalhar com a autenticação e com segurança na plataforma. Apesar de que ela tem, você consegue colocar um usuário e senha para proteger sua aplicação, tá? Mas a gente não vai trabalhar. Então, quero que você faça o quê? Vem aqui em Interface, Main Flow, né? Duplo clique, você vai ver essas telinhas aqui, seleciona e marca a opção anônimo, tá? Tem que estar com essa opçãozinha aqui ticada, marcada. Nesse momento, tá? Só com aquele arrasta e solta, aí eu procurei explicar algumas coisas a mais, mas a gente já tem a tela de listagem de contatos,
prontinha, funcional. Já vou provar para vocês que ela está funcionando. E se eu voltar aqui também no lado direito, eu posso clicar em Contact Detail. Eu tenho também a tela de edição dos meus contatos prontinha e funcional, tá? E eu posso editar tudo que está aqui, ou seja, eu posso alterar. Tem gente que olha para aqui às vezes e acha, mas low code, OutSystems vai ter que ficar daquele jeitinho, daquela carinha. Não, eu posso mudar tudo que está aqui na tela, tá? Por exemplo, eu vou aqui na tabela de contatos e aqui tá Contact List, eu vou mudar para lista de contatos, tá? Beleza. Nesse momento, a gente criou a listagem de contatos e a tela de edição de contatos, tá? Vamos publicar. Então, o que é uma publicação? Esse código que você desenvolveu, ele estava só na sua máquina, só aqui localmente, como a gente chama, né, na tua máquina local. Agora, o que a gente está fazendo? Esse código está sendo enviado lá para o servidor, lá para o teu ambiente de estudos. Ele vai ser transformado agora numa aplicação real para você experimentar e testar ela lá no seu navegador de internet, tá bom? Então, quando ele terminar aqui, ele já vai liberar essa aplicação para a gente poder ver ela real, funcionando já lá no meu navegador de internet. Clica aqui nesse botão azul Open in Browser, ou seja, né, abrir no navegador. Cliquei. E a gente já vai ver a nossa aplicação rodando, funcional, bonitinha aqui na tela. E aqui está a nossa aplicação, tá? O que tá acontecendo agora? Daqui a pouquinho, se eu atualizar aqui, se eu atualizar a tela, já está com dados. Inclusive, o que aconteceu? Ele já importou. Como eu tinha um Excel que foi importado, ele já importou os dados também desse Excel, tá? Então isso é muito legal, porque eu consegui trazer um arquivo Excel para cá e ela já criou toda a lógica, toda a rotina que pode ser personalizada, tá? Para importar os dados. Então isso é muito legal para quem de repente tem, né? Eu tenho um arquivo Excel que eu fazia gestão de algumas coisas lá e eu queria começar uma aplicação, uma brincadeira minha aqui a partir de um Excel. Então, vejam que ela já importou aqui e isso aqui está funcionando, tá? Então, o que eu quero dizer com está funcionando? Se eu pesquisar aqui, por exemplo, por Lena, né? Ele já está pesquisando por todo mundo cujo first name, né? Com o primeiro nome é Lena, tá? Se eu apagar aqui, agora ele vai listar de novo normal. Se eu clicar no first name, né? No primeiro nome, ele está ordenando, né? Então, clicou aqui, ordenou em ordem alfabética, né? Ordena do A pro Z, agora ordenou do Z pro A, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então tá tudo funcionando, é uma tela perfeitamente funcional. Se eu clicar aqui, por exemplo, em um nome, né? Nesse nome aqui, Brit, tá? Eu posso colocar aqui Brit SP7X e está funcionando, vocês vão ver, né? E agora, se eu pesquisar aqui SP7X, a gente vai encontrar lá o Brit SP7X. Então, é uma tela pronta, funcional, linda e maravilhosa já para você utilizar, tá? Para quem já é avançado de programação, Rafa, mas tem que ser com essa carinha, esse layout, essa forma aqui. Não, você pode personalizar essa tela, você pode personalizar tudo que tem aqui em termos de CSS, HTML, tá? Então, dá para customizar tudo. Ela já cria nesse padrãozinho aqui, tá? Mas você tem o poder, né? Aí a possibilidade de poder personalizar isso tudo, tá? Vou voltar lá para o estúdio, então. O objetivo, de novo, tá? Não é aprofundar muito, não é criar uma mega aplicação aqui, porque a gente só quer deixar o ambiente de estudos criados e prontinho e você já testar algumas aplicações. Então, isso aqui já seria suficiente para seguir, tá? Se você, de repente, estiver sem tempo e tal, saiba que isso daqui já é o suficiente para seguir, mas eu vou fazer mais umas brincadeirinhas aqui, tá? Então, só para vocês verem, né? Porque antes eu fiz explicando muito detalhado. Vou em interface, main flow, agora seleciono aqui a aba de dados e vou fazer agora a mesma coisa que eu fiz antes para de contatos, eu vou fazer para cidade, arrasta e solta, tá? Tá criando aqui a minha tabela de cidade, a de listagem e a de detalhe, ok? Leva aqui alguns segundinhos, mesmo esses segundos que levam aqui, né, pra gente que é de OutSystems, a gente até fica incomodado, assim, poxa, né, podia ser mais rápido. Mas isso aqui que a gente está fazendo agora, que eu acabei de fazer esse arrasta e solta, tá, gente? Literalmente, em algumas tecnologias,
pode levar um dia para ser feito. A mesma coisa que eu fiz em segundos aqui, tá? Então, se você clicar aqui, você vai ver. Tem uma tela de listagem, tá? Vou voltar lá, até posso clicar aqui nesse botãozinho para voltar. Tem uma tela de listagem, tem uma tela de detalhe aqui funcionando, tá? Eu só vou aqui no Main Flow, deixa eu fechar aqui. Vou aqui no Main Flow, selecionar essas duas telinhas de novo, né? Fazendo aquele caminho. Interface, duplo clique, Main Flow, seleciono aqui e vou marcar ela aqui para ficar o azulzinho, né? Do anônimo, da tela anônima, tá? Então, essa tela aqui já está funcionando. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: Rafa, mas você importou isso do Excel, né? E aí, se eu quiser criar isso, se eu quiser criar uma tabela na mão que não vem de um Excel, uma ideia que eu tive agora, eu quero criar um cadastro de alunos, por exemplo, tá? Tem que ser só do Excel? Não, não tem que ser só do Excel, tá? Você pode vir aqui, né, na aba de dados, clica com o botão direito, adicionar entidade, vou dar o nome dela de aluno, ok, tá aqui selecionado, cliquei com o botão direito para expandir aqui essa setinha, clica com o botão direito em cima dela, agora, em cima da aluno, clica com o direito, adicionar novo atributo, e vou colocar nome do aluno, tá? É uma brincadeira aqui só, e aqui eu vou colocar, clica com o botão direito de novo, então volto no aluno, clico com o botão direito, adicionar atributo, e vou digitar e-mail do aluno. Tá? Aluno, beleza. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né, de arrastar e soltar a tabela para fazer a criação dessas telas automáticas que são personalizáveis. Então precisa ficar muito claro que, apesar dela criar aquele padrãozinho ali que já é muito bom, que já é muito funcional, vai estar assim, muito legal para você utilizar no seu projeto, também dá para personalizar depois, tá? Então, ó, tô aqui, criou, vou aproveitar para ticar o anônimo, né, para a gente poder acessar isso sem usuário e senha, e a gente tem aqui agora uma tela de edição de aluno e eu tenho aqui uma tela de listagem de aluno, tá? Então eu fui aqui, usei essa opção aqui de navegar, né, aqui no canto superior esquerdo, né? Então serve para a gente também poder, né? Entrei aqui, volto para cá. Entrei aqui, volto para cá. Então são algumas coisas de navegação que você vai encontrar na plataforma aqui também, e durante a nossa semana a gente também vai explorar mais isso. Mas essa tela aqui também está funcional. Vou provar para vocês publicando então a minha alteração. Lembra, estava só no meu computador, agora estou subindo lá para o servidor, né, para o meu ambiente de estudos, para mostrar que ela está rodando e está funcionando lá bonitinha, tal como a outra que eu importei de Excel, tá? Se eu abrir aqui no navegador, abre o navegador de internet, ele já vai listar aqui. Agora tem esse menu de alunos, tá? Eu posso ir lá e ajustar esse nome aqui se eu quiser, não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhum aluno porque a gente criou essa do zero, as outras já tinham dados, né? Porque a gente tinha feito o quê? A gente fez a importação do Excel, mas eu posso clicar aqui em adicionar um aluno, rafa@gmail.com e salvar, tá? E tá aqui bonitinho, funcionando, Rafa 2, né? Funcional, perfeitamente funcionando, tá? A nossa aplicação já está criada, só para mostrar um pouquinho, né? Fazer umas brincadeirinhas aqui com a parte visual da plataforma, tá? Vamos voltar lá para o estúdio, só para vocês verem, né, que ela tem alto poder de customização, de personalização. Vamos voltar para o estúdio, vamos aqui na aba de interface, comum, login, tá? Fiz um duplo clique aqui no login, então aqui é onde a gente tem a parte de para o usuário, né, que vai utilizar essa aplicação, informar o usuário e senha, né? Ou seja, para ele se autenticar, para ele, você pode configurar sua aplicação para ela ter um acesso protegido. Então essa tela de login ela já é criada por padrão em todas as aplicações e, de novo, ela é totalmente customizável, ou seja, totalmente personalizável, né? Você consegue editar ela e você consegue ajustar ela. Só para fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, tá? Eu vou selecionar aqui, tô aqui na tela de login, então, né? Interface, expandir essa pastinha aqui, comum, duplo clique no login, quero que você chegue aqui,
Se eu clicar aqui nesse ícone com uma barrinha, né, um círculo colorido, vocês vão ver que você vai ver, né, que a gente já consegue fazer aqui algumas brincadeiras, como por exemplo, né, eu ir lá para o fundo, deixa eu fechar aqui, eu ir lá para o fundo e mudar, né, o fundo da minha tela de login. Olha só, posso mudar, por exemplo, para esse daqui, posso mudar para um fundo gradiente, tá? Dá para você também pode subir uma imagem depois, enfim, tem várias coisas que você pode fazer aqui, tá? Para você brincar e para você testar. Então eu vou deixar, por exemplo, essa daqui das nuvens, vou fazer um completo e já tem aqui a imagem de fundo diferente, né? Posso também aqui, se eu quiser, não é username, Rafa, vamos botar isso em português, é usuário, né? Usuário. Não coloquei com acento aqui, tá, gente? Senha, tá? Aqui o Remember Me, né? Lembrar meu acesso, tá? Eu vou publicar ela aqui, só para a gente ver essa alteração lá no servidor também, ou seja, lá no meu ambiente de estudos, mas era mais para fazer uma brincadeira e mostrar aqui, né, essa alteração aqui do fundo da página de login, para deixar claro que tudo que você vê em termos de aspectos visuais da plataforma, ou seja, botão, cor de linha, cor de botão, cor de letra, tamanho, imagem, tá? Você consegue alterar. Fiz aqui, não vou usar essa opção abrir no navegador, vou vir aqui do lado direito, clicar com o botão direito e fazer o Open in Browser do login, tá? Então, cliquei aqui porque eu quero ver aquela tela de login ali aberta aqui no meu navegador de internet. E aqui tá ela, bonitona, né? Com aquele fundo, com aquela imagem de fundo lá, prontinha para você utilizar, tá bom? Então, da nossa demonstração, deixa eu só ver aqui o que eu queria fazer. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso que eu tinha para fazer, isso. Da nossa demonstração inicial, tá? Para a gente também não deixar a aula muito longa, as próximas aulas vão ser maiores, vão ser muito mais técnicas, com aprofundamento muito mais técnico, mas para essa aula aqui, tá? O objetivo é esse mesmo, de criar um ambiente de estudos. Então já está criado, instalou o estúdio, né? Então a gente instalou, que é a nossa ferramenta de trabalho, tá? Você pode fechar ele aqui agora, bonitinho, fechou. Se você não quiser deixar aberto até a próxima aula, pode fechar. Depois, para seguir na próxima aula, você vai clicar em Windows iniciar, vai pesquisar por OutSystems e vai seguir os mesmos passos que a gente já falou aqui, tá? Até vou abrir aqui para você, só para a gente recapitular. Mas para já, a gente já tem aqui tudo configurado, tudo bonitinho. Essa primeira aula aqui foi só mesmo para a gente poder fazer esse primeiro teste, tá? Inclusive, você já vai notar aqui, até tinha esquecido disso, que quando eu abro o estúdio pela segunda vez, ou seja, para fazer ele para a segunda aula, ele já vai se conectar automaticamente no seu ambiente para você continuar os seus exercícios, tá? Então era isso mesmo. Agora, continua assistindo aqui a aula da semana, porque tem uns recados super importantes ainda para você. E se você já é de programação, tá? Ou já tentou aprender programação no passado e de repente viu muita dificuldade, porque era muito mais demorado do que a gente viu aqui, não esquece de escrever nos comentários se você já tinha visto alguma coisa do gênero, ou seja, uma forma tão rápida de programar, se você já conhecia algo assim e se você já conseguia programar tão rápido assim utilizando, né, linguagens tradicionais, formas de programar tradicionais, tá bom? Não esquece de ver o resto do vídeo, tem uns recados importantes aqui ainda pra gente seguir com a nossa aula e encontro você na aula 2. Valeu! Então terminamos a nossa primeira aula, espero que você já tenha gostado. Lembrando que durante a semana a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas de você. Então, tudo que você deixou anotado aí, já vou te explicar como é que você vai tirar as suas dúvidas. Foi uma pequena aplicação, como eu já havia explicado, justamente para o vídeo também não ficar muito grande, mas na próxima aula a gente vai entrar em muito mais detalhe mesmo. Eu espero que a sua cabeça esteja aí fervendo de ideias de empolgação para trabalhar e para aprender cada vez mais OutSystems, tá? Não importa se para pequenos projetos freelancer ou para realmente concorrer a vagas para aquelas grandes empresas que eu já mostrei nesse vídeo. Esse vídeo já está ficando meio longo, mas vale a pena lembrar que a nossa semana só começou. Então nessa aula que acabamos de terminar, você já teve um gostinho de toda a velocidade e poder da plataforma, para além de entender também os motivos para ela não ser só mais uma tecnologia tentadora. Falando, por exemplo, de salários e quais os resultados que você pode atingir
apostando na plataforma OutSystems. Eu vou mostrar que isso tudo também é possível para você e que provavelmente é mais simples e mais rápido do que você imagina. Quando você programa 7 vezes mais rápido, você tem vários outros benefícios proporcionalmente também mais acelerados. Então, não perca as próximas aulas. E antes de fechar essa janela, eu tenho alguns pedidos e surpresas especiais para você. Primeiro, por favor, faça isso agora e não deixa para depois. Aqui nessa página do vídeo, tá? Em algum lugar vai ter uma área para você colocar comentários e perguntas. Então, vai lá e deixa um comentário agora mesmo. Pode ser uma dúvida, podem ser palavras de agradecimento, pode ser simplesmente um: oi Rafa, eu sou fulano de tal, de cidade tal, do país tal, estou gostando da semana, tá? Então pode ser só uma coisa mesmo, um alô, tá? Isso vai ajudar a gente a manter aqui o time motivado a responder e ajudar vocês. Enfim, vai lá, abre o coração e eu vou fazer o possível e impossível para responder todos os comentários e perguntas que você colocar aqui em algum lugar desse vídeo. Compartilhe a Semana do Programador com um amigo, primo, tio, sobrinho, cachorro, gato, papagaio. Então compartilha mesmo, que eu tenho certeza absoluta que tem um monte de gente que vai curtir a plataforma e vai se apaixonar como você provavelmente já se apaixonou. Pedido número 3. Você vai encontrar também alguns links aqui para você se inscrever no canal do YouTube e já nos apoiar, e também o link para o Telegram. Então aproveita, se inscreve agora e entra no Telegram, porque a gente vai liberar coisas e conteúdos especiais lá no Telegram para vocês. Então você vai encontrar aqui abaixo também, nessa mesma área do vídeo, link do nosso canal do YouTube para você se inscrever e não perder nada, porque se a gente soltar algum conteúdo surpresa, tá? É melhor você ser avisado pelo YouTube. E o outro link que a gente vai colocar aqui é do canal do Telegram. Por que que a gente pede para as pessoas entrarem no canal do Telegram? Porque cada vez mais é difícil de fazer os e-mails chegarem na caixa de e-mail das pessoas, tá? Então, o Telegram é uma forma que a gente tem de comunicação para enviar recados importantes, para enviar o link das aulas, qualquer bônus, qualquer dica. O Telegram é super poderoso para a gente fazer isso, porque a gente sabe que mandou ali, quem estiver no grupo vai receber a mensagem. Então, não se esqueça também de entrar no canal de Telegram. Então é isso. Deixe os comentários, se inscreve no YouTube, entra no Telegram e encontro você na próxima aula. Muito obrigado e até lá!